Não, tá, mas é melhor fazer a contagem. Ok, já entrou agora. Ok. Pessoal, boa noite. Bem-vindos. Muito bem, tivemos um... Ok. Tivemos um probleminha técnico aí para entrar. Agora, quero saudar aqui meu querido Dr. Eduardo Goldenstein, o Marcelo, né, companheiro aí de caminhada, e a todos que estão aí com a gente, né, Marcelo? Sim. Agora começou. Agora começou, estamos lá. Que bom. E eu estava comentando, vou comentar de novo. Primeiro, é a terceira vez que o doutor Eduardo está aqui. Foi um dos primeiros que veio convidado para o bate-papo para explicar para a gente o que é vírus. Durante um outro bate-papo, falamos da importância do humor, né? E acho que o bate-papo de hoje, eu queria pedir muito a participação das pessoas, que a gente queria discutir este sentimento que a gente está. Final do ano, a gente está se preparando para férias, a gente está se preparando para as festas, achando que podia relaxar um pouco, que estavam diminuindo, e, de repente, essas notícias todas de aumento de casos, de volta de isolamento, a gente já estava cansado de umas coisas e, de repente, respira fundo e fala, vamos ter que começar tudo isso de novo. E isso mexe com as emoções. Fim de ano, isolamento, os medos, as ansiedades. Então, a gente vai estar começando, conversando e pedindo a parceria de todo mundo que está junto com a gente para mandar suas preocupações, suas perguntas, seus desabafos, para a gente conversar sobre isso. Bem-vindo, doutor Eduardo. Bem-vindo, doutor. O doutor fica para outra ocasião. É o Eduardo. Então, aqui é o Eduardo. É nosso amigo, Eduardo. Então, boa noite aí para todo mundo. Eu gostaria de fazer uma coisa mais light, assim, da gente poder trocar ideias, conversar, né? Porque senão fica aqui uma aula muito chata. Então, vamos fazer uma coisa mais informal, perguntando. Então, vou fazer uma introdução das coisas para dar assunto, né? Senão também fica ruim, né? Bom, então, estou aqui para responder perguntas, mas, pô, que pergunta. Então, eu queria... eu dei esse título aí, Não Aguento Mais, né? Porque eu mesmo não tô naquela fase de não aguentar mais, tô de saco cheio das coisas, tô sem paciência e tal, mas estou me controlando, né? Não deu jeito, tem que controlar, tem que aprender a conviver com isso, né? Conviver com a dificuldade, conviver com a paciência, né? E aí eu comecei a pensar um pouco como é que é isso de paciência, de medo, e aí a paciência é uma coisa engraçada, né? Eu uma vez estava lendo um livro aí que era uma pessoa uma pessoa muito religiosa que perdeu o filho uma doença rara e, e ele acabou escrevendo um livro que ficou famoso que se chamava assim quando coisas ruins acontecem para pessoas boas. Porque ruim era a morte do filho precocemente por uma doença rara, uma coisa que não. Bom, ele se considerava uma pessoa boa, religiosa, devoto de Deus. Ele não era cristão, mas ele era bem devoto e ele escreveu esse livro que eu vou repetir o título. O título chama Quando Coisas Ruins Acontecem para Pessoas Boas. Né? Esse livro, como ele é um cara religioso, tal, ele se baseou
na Bíblia, no Antigo Testamento, né? E ele se baseou no livro de Jó, né? O livro de Jó justamente fala da paciência que a gente tem com as coisas, né? Eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? E até a gente usa essa expressão, né? Pô, tem que ter uma paciência de Jó, né? Jó é esse livro, é esse pedaço do Antigo Testamento onde Deus pede, testa, né? Os humanos sobre a questão da paciência, né? Então, acho que a gente agora, nesse momento, precisa estar um pouco nessa história do livro de Jó, né? Ler, reler, pensar um pouco no livro de Jó. Mas eu me lembrei também, quando eu estava pensando nas coisas, eu me lembrei também que quando eu estava no último ano da faculdade de medicina, a gente estudava em grupo, tinha um grupo de umas 5, 6 pessoas, e uma das moças que era desse grupo era uma japonesa. Deste grupo todo, talvez ela fosse a mais amiga minha, mais próxima, né? E desde o começo da faculdade a gente se deu muito bem. E essa menina, depois nunca mais vi, né? Curiosa a vida, né? Depois que a gente se formou, não tenho nem ideia onde ela está. Ela deixou uma marca forte em mim, porque no meio, quando a gente estava se preparando para terminar o curso, preocupado com o que ia acontecer, se preparando para a residência médica, para trabalhar, o pai dela morreu. Morreu num acidente de automóvel, tá? Isso definiu ela muito. E quando ela estava estudando com a gente, ela ficava o tempo todo fazendo origamis. Origamis são ela pegava um papel e fazia uns passarinhos, né? Fazia aqueles passarinhos, coisa bem japonesa, tem toda uma técnica de fazer aqueles passarinhos. Fazia os passarinhos e tal, ia botando dentro de um saco plástico. Ela botava um, depois outro, até encher o saco plástico. Quando ela enchia o saco plástico, ela fechava, botava lá uma coisa para fechar o saco imediatamente ela continuava fazendo outros passarinhos. A gente estudando, ela fazendo passarinhos. Aí um dia eu perguntei para ela, escuta, o que faz com esses sacos de passarinhos? Ela falou, eu boto no túmulo do meu pai. Aí, como eu achava que ela era católica, achava que ela era de família budista, achava que podia ter alguma coisa desse tipo. Assim, mas é algum símbolo budista, assim? Não, é uma tradição japonesa, porque é para mostrar assim, é como eu tenho que ter paciência de fazer cada passarinho e botar dentro do saco plástico, eu tenho que ter paciência com a morte do meu pai, né? De absorver. Eu achei essa história muito bonita. Essa é uma história de. Bonito mesmo. Eu estou formado até quase 50 anos e, quer dizer, eu carrego essa história há muitos e muitos anos. É uma história que sempre me vem à cabeça. Então, eu comecei a pensar um pouco nessas coisas também, né? E também pensei num outro capítulo da Bíblia, do Antigo Testamento, que é relacionado com o rei Salomão, né, dos ensinamentos do rei Salomão, que é o Eclesiastes. Eclesiastes fala do tempo, né? Uhum. E eu acho lindo o texto, porque diz assim, existe tempo para colher, existe tempo para plantar, existe tempo para chover, existe tempo para tudo, né? Gosto muito desse texto, porque assim é um texto que fala que as coisas têm seu tempo, né? E aqui nessa história, aqui com a pandemia, a gente tem que conjugar tudo isso, né? Tem que ter paciência, tem que entender que tem um tempo para cada coisa, né? E tem que ter, e como que a gente se domina, como é que a gente pega essa paciência toda, lida para ter essa paciência toda.
Então, isso me fez ver. Por isso, o motivo de eu ter falado, "Pô, não aguento mais. Paciência, medos, perspectivas, estando exatamente nessas coisas que, a partir desses 3 exemplos. Edu, você trazendo essa passagem do Eclesiastes, eu acho muito importante, porque esse texto foi escrito, primeiro, esse texto não foi escrito na região de Israel, na Palestina, ele foi escrito na região do Egito, no período em que o povo de Israel estava ainda escravo. Então, o autor do Eclesiastes, ele diz o seguinte, olha, calma, há tempo para tudo, há tempo para te roubarem, há tempo para poder pegar o teu trabalho escravo, mas também há tempo de libertação, há tempo para tudo, há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo para tudo. Então, eu acho que tudo passa. Eu acho que a ideia, no meu ponto de vista, é essa, assim, tudo passa, né? Com paciência, com calma, seguindo tudo aquilo que você pode seguir na sua vida, sem se trair, né? Sem se trair, né? Sem se deixar comprar, se vender, enfim, essas coisas todas. Então, esse texto é um texto muito bonito, que eu gosto muito, inclusive estava na minha monografia, quando eu fiz lá a antologia 16 anos atrás, né? Então, ou seja, é muito bonito por conta do contexto dele, aonde ele foi escrito, por que ele foi escrito. Ele foi escrito para falar aos escravos, falar ao povo que estava escravo, dizer assim, calma, sim, tem gente que rouba, tem gente que morre por causa do roubo dos outros, tem gente que consome, tem gente que não consome, tem gente que trabalha para os outros, mas tudo passa. Debaixo do céu há um tempo para tudo. Exatamente, embaixo do céu há tempo para tudo. Inclusive, é um tempo para acabar essa pandemia. Né? Padre Glênio, fala um pouquinho do Jó que foi citado, né? A importância. Eu acho que, os livros do Antigo Testamento, nós católicos cristãos, né, nós temos pouco hábito de ler o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, como a gente tinha estudado há um tempo atrás sobre Bíblia, o Antigo Testamento ele é repleto de uma sabedoria humana, ou seja, uma sabedoria da história. O povo de Israel, eles coletaram a sabedoria do povo, que era oral e experiencial, e a partir do reino de Salomão, eles começaram a escrever sobre isso. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você está lendo a história de um povo, eu digo um povo, né, parecido com a gente, um povo sofrido, que foi escravo, que foi pedido a eles ter paciência, pedido a eles que tivessem um pouco de tolerância, né? Um povo bem parecido conosco, né? Um povo pequeno, uma nação pequena, mas que foi alvejada de várias formas. Então, quando você lê o livro do Eclesiastes e o livro de Jó, a palavra que o Eduardo usou, eu acho bonita, é paciência. Eu acho que isso traduz, né? Traduz um tema, traduz o tema desses dois livros. Ou seja, com paciência a gente pode vencer muitas coisas, né? E a gente vê isso, por exemplo, na clínica, a gente vê isso na paróquia, a gente vê isso. O povo está sem paciência, mas tem que ter paciência, porque se não tiver paciência, não espera o filho nascer, não espera a doença curar, né? Não espera, enfim, os males se acalmarem. Então, ou seja, o Antigo Testamento está cheio de passagens assim sapienciais, ou seja, de sabedoria, mas esses dois textos especificamente, a palavra é paciência. Não sei se é isso que você queria saber, Marcelo. Ok. Eu quero agora só compartilhar um pouco, já que o Eduardo citou a amiga dele. Eis o origami e o passarinho que a sua amiga fazia. É isso mesmo. Agora, para quem quiser desenvolver a paciência, né? Opa! Né? Cadê? Né? Eita! Ixi! Você está vendo? Eu aprendi a fazer efeito especial aqui.
Mas esse passarinho, eu tenho a receita de qual a dobradura que precisa fazer, né? Depois eu mando para o pessoal, quem quiser. Né? Mas é um exercício muito bonito, né? Da cultura oriental, a coisa da paciência, né? E que muitas vezes eu acho que na hora do saco cheio vale a pena a gente dizer. Temos aqui assistindo, né? A dona Sônia, que é do nosso grupo de artesanato, né? E que, por exemplo, o fazer o tricô, o fazer o crochê, o trabalho manual, né? Pintar os panos de prato como ela pinta, né? São coisas que ajudam muito a lidar com e a desenvolver a paciência, né? O trabalho manual, você não acha? Bom, eu acho, Marcelo, tanto eu acho que, assim, uma das coisas que eu tenho feito com o maior prazer do mundo nessa pandemia é lavar pratos. Eu acho o máximo lavar pratos. Porque lavar pratos eu fico calmo, tranquilo, pensando em outras coisas, né? Principalmente não quebrar, porque eu não sou muito todo. Uhum. Então, traz uma calma, uma tranquilidade. Né? E é isso, mais ou menos, é um pouco isso que os orientais chamam de meditação, né? De tirar os pensamentos. Uhum. Eu vou falar um pouco de mais umas coisinhas. Também, no meio da história toda, eu me lembrei, meu pai, que sempre falava para mim outra coisa que ficou muito marcado para mim, ele dizia assim, os minutos, é uma frase muito profunda que eu acho, os minutos são muito longos, mas as horas são muito curtas. O que ele Uhum. queria dizer com isso? Que quando você está no meio do sofrimento, parece que tu não passa de jeito nenhum. Às vezes você fica angustiado com aquilo, pô, mas não acaba, parece que não acaba, não. Mas quando você lembra, anos depois, você lembra, não, mas não foi assim tanto. Né? Na Uhum. verdade, essa pandemia é um pouco isso, porque a peste, que foi a grande epidemia do mundo, que aconteceu na Idade Média, demorou séculos, não é anos, demorou séculos. Ela foi reaparecendo até descobrirem que era uma doença causada por ratos. Achavam que era um rato que tinha uma pulga, que essa pulga do rato é que transmitia a doença, mas eles no começo achavam que o rato era vítima da doença, ele não era vítima. E até que se estabeleceu isso, que entraram as normas de higiene, até que as populações começaram a entender o que era a peste, ela foi desaparecendo e reaparecendo muitas e muitas vezes, matou milhões de pessoas. Né? Uhum. A chamada gripe espanhola, que foi no começo do século anterior, do século XX, 1919, né? 1919 já estava no auge, né? Mas começou. Estava no auge. E, e foi também uma gripe que matou milhares de pessoas. Chama a gripe espanhola porque deu muito na Espanha, mas não tem nada a ver com. Não foi lá que começou. Mas é uma coisa parecida, pegou o mundo todo. As pessoas, Uhum. enquanto não se descobriram remédios adequados para a gripe espanhola, as pessoas morriam, né? Até na minha família diziam que o meu avô morreu de gripe espanhola, mas depois a gente, calculando as datas, assim, chegou à conclusão que ele nasceu depois. Não, não, Edu. O meu avô nasceu em 1900. E os outros eram todos 1800 e pouco. Nosso tempo mais ou menos. É. Então, quer dizer, a gente está com muita pressa com essa pandemia, achando que, assim, em 6 meses, um ano que seja, que vai acabar. Isso não vai acabar tão rápido. Ela vai pipocando, até porque, por enquanto, não tem remédio nenhum que cure essa pandemia, que cure esses casos. Né? Uhum.
Se faz um monte de ações para evitar, porque uma coisa mais importante é evitar. E quando a pessoa está doente, na verdade, se dá uma série de remédios para fortalecer a imunidade dela ou evitar infecções maiores. Mas uma assim, específica, um remedinho que acaba com esse vírus, a gente ainda não desenvolveu, não, né? Uhum. Demorar para desenvolver, né? Mesmo a vacina, que a tecnologia é tão grande que vacina era uma coisa que demorava 10 anos para ser feita. Hoje se fez, tem quatro, sei lá, acho que tem, não me lembro, outro dia eu li um número de vacinas que estão sendo preparadas, e assim tem 14, 15, acho que mais, empresas fabricando vacinas, as mais diferentes possíveis, né? Mas, assim, não vai resolver o problema de uma vez só, né? Mesmo porque a vacina, imagina o que é vacinar milhões e milhões de pessoas, porque é o caso de vacinar milhões e milhões de pessoas, né? Não tem nem como vacinar tanta gente, nem a eficiência dessas vacinas não é 100%, né? Uhum. Então, tudo isso vai demorar, a gente tem que se preparar para uma coisa que vai demorar, né? Uhum. E isso faz com que a gente fique impaciente. Mas fique impaciente porque os políticos, ou essas pessoas todas estão prometendo coisas que não têm, né, que são impossíveis. Então, vão vacinar. A Inglaterra começa a vacinar agora, a Itália vai vacinar, Portugal vai vacinar. Mas não é tão simples assim. Não vai vacinar e acabar com as coisas de forma alguma, né? Então, a gente tem que se preparar para um tempo maior, né? Todo mundo pensa na vacina, mas ninguém pensa que, por exemplo, precisa agulha, precisa estocar vacina. Tem uma vacina, essa vacina que lá do Rio, que foi desenvolvida lá pelos ingleses lá no Rio, ela precisa ficar armazenada a 70 graus abaixo de zero. E você vai achar no Brasil caminhões que carreguem vacinas a 70 graus abaixo de zero. Outro dia eu li por aí que tem 10 no máximo caminhões que podem fazer isso. Então, é tudo muito complicado. Então, é besteira a gente ficar, não, logo vem a vacina. Até que está rápido, porque, como eu disse, as vacinas costumam demorar 10, 11, 12 anos para serem elaboradas, né? Vale lembrar que a AIDS, por exemplo, já está com 40, 50, quase anos 80, né? Quer dizer, 40 anos e ainda não temos a vacina para AIDS, né? Aprendeu Exatamente. a tratar e conviver um pouco melhor com a doença, mas a vacina ainda estão devendo, né? Pois é. Então, assim, não dá para a gente pensar, bom, amanhã de manhã acabou, está tudo bem. Não, não é isso, né? E assim, a pandemia foi muito destrutiva em todos os aspectos, né? Econômico, social, psicológico, até reconstituir tudo isso demora muito, né? Mas E por agora isso, tem a coisa de final de ano, né? Ano escolar acabando, as crianças vão ficar sem ter o que fazer, né? Tem festa de Natal que não pode reunir todo mundo, né? Isso mexe também, né? eu acho que mexe, mas eu acho que mais do que tudo isso, o que mexe é que, assim, quando foi a Segunda Guerra Mundial, né, o Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra. E a Inglaterra estava na guerra, e aquela guerra destrutiva, foi uma guerra brutal. A Inglaterra sofreu muito com a guerra, né? Ela foi muito bombardeada. E quando perguntaram pro Churchill o que ele podia prometer, o que ele podia falar da guerra, ele diz: a única coisa que eu posso prometer é sangue, suor e lágrimas. E isso daí ficou famosa, essa frase: sangue, suor e lágrimas. Isso fez com que os ingleses tivessem mais condição de aguentar as coisas, porque sabiam que estava uma pessoa que estava falando uma coisa correta.
Então, assim, não estava dando uma expectativa de uma coisa falsa. O que está faltando aqui é que as pessoas falam, olha, vai ser difícil, vai demorar, tem muito caminho ainda por aí. Essas vacinas, daí ninguém está fabricando vacina porque é bonzinho, porque é um ato humano fabricar vacina. Isso é mentira. Estão fabricando vacina porque isso dá muito lucro, porque a gente vai ganhar muito. Eu não tenho dúvida nenhuma que, quando aparecer a vacina aqui no Brasil, vai ter muito mercado negro, vai ter muita gente comprando a vacina, e como foram nas outras epidemias, a epidemia de meningite que teve, que eu estava participando ativamente disso, era recém-formado, pô, os granfinos, as pessoas que tinham dinheiro iam lá e compravam tudo na fábrica de dinheiro isso. As vacinas do H1N1, mesma coisa. Um mercado negro tremendo. Assim, as pessoas não podem se iludir. Mas é uma pessoa que fala, olha, é difícil, não tem milagre. Né? E por isso que eu trouxe a história do Eclesiastes, porque assim, tem um tempo, existe um tempo. Eu gostei dessa frase do Tico. Abaixo do céu tem um tempo, as coisas têm um tempo. E esse tempo vai aparecer, mas os minutos são longos e as horas são curtas. Quer dizer, a gente não quer que resolva. Então, tem uma mentira atrás das coisas. A gente não pode acreditar nisso. A gente tem que se proteger. Também a gente não tem. é, as pessoas têm que entender que a gente não tem grandes proteções. A gente tem proteções bem rudimentares, assim, ó, não respira em cima do outro, porque o vírus é respiratório. Então tem que usar máscara. Também não adianta, como eu vejo por aí, usar máscara na boca e o nariz fora. Não adianta nada. Também não adianta usar máscara de um trapinho que o vírus passa, certo? Então, ou não usar máscara como que é o nosso presidente, né? Que é do contra. Né? O presidente mais do contra que a gente já teve. Se ele fala uma coisa, ele é contra. Tudo ele é contra. Então, assim, nós não tem essa perspectiva de acabar logo. Então, a gente tem que se preparar. Como é que eu acho? Como é que se prepara para isso? Eu acho que a gente se prepara, o jeito que a gente pode fazer é um pouco baseado nas experiências dos campos de concentração durante a guerra. Como é que aquelas pessoas aguentaram nos campos de concentração? Como é que muita gente sobreviveu, não enlouqueceu, não se matou, não, nada de. Porque várias formas, várias pessoas, mas eu gosto muito de um psiquiatra que já faleceu, que é o Viktor Frankl, que viveu o campo de concentração e que ele falava da logoterapia. O que é a logoterapia? Ter sentido, as coisas, você tem um sentido de vida, você não, Deus não colocou a gente aqui assim, jogou e falou, não é assim, tem um sentido, né? Precisa ter um sentido, saber que, não, olha, o sentido da minha vida é estar aqui, enfrentar todas as dificuldades, fazer meu filho, por exemplo, minha filha se formarem, estudarem, ter uma vida melhor do que a minha, ou o meu sentido de vida é trabalhar pelos outros, ou montar o que vocês estão montando aí numa coletividade maravilhosa, um trabalho extremamente bonito, né? Então, tem que ter esse objetivo de vida, trabalhar com o futuro, não com o presente. Edu, Trabalhar com uma visão do futuro. não, daqui a pouco o Marcelo traz as perguntas, a gente já tem duas perguntas aqui que são muito interessantes, né? Eu gostaria de que você comentasse o seguinte, essa falta de paciência, eu não queria dizer a palavra ansiedade,
né? Mas dizer assim, o ser humano, nós, seres humanos, faz parte da nossa natureza querer que as coisas se resolvam da noite para o dia. Você é médico, né? E você trabalha com um tipo de medicina que exige paciência, né? Que exige também um certo tipo de regularidade, que é a homeopatia, no meu ponto de vista, né? E talvez você tenha enfrentado isso já na sua clínica antes da pandemia, né? Ou seja, o ser humano quer tudo para ontem. Sim ou não? A minha Ele é reflexão. induzido a isso. Ele é induzido a isso. Porque, assim, é uma vez eu fui para a Grécia, né, e lá na Grécia tem os filósofos gregos, tem uma civilização toda famosa, o Hipócrates, o que é considerado pai da medicina, era dessa época, dos gregos, muitos e muitos antes de Cristo e tudo isso, né? E aí, eu, lá com a guia, um dia eu perguntei para ela, poxa vida, os gregos não trabalhavam, esses filósofos não faziam nada, eles só ficavam pensando. Ah, eu falei, pô, mas eles viviam do quê? Né? Como é que eles viviam se eles não trabalhavam, só ficavam pensando, fazendo. Aí ela me disse uma coisa interessante. Bom, era um regime que tinha escravos, tinha gente também não. Mas também não tinha grandes necessidades, né? As pessoas não tinham necessidades que a gente tem agora. Agora a gente quer camisa não sei das quantas, calça não sei das quantas, fica extremamente infeliz, não consegue, almeja coisas. Eles viviam lá, simplesmente, eram aquelas roupas que parecem mais umas toalhonas, né? Umas chinelas, comiam comida bem simples, Uhum. natural, né? Eu também não tinha muitas necessidades das coisas. Mas a gente fica alucinado com as coisas. A gente quer consumir, consumir, consumir e fica extremamente infeliz se não consome, né? E para você consumir, você tem que fazer rápido, porque as coisas mudam rapidamente. O que é moda hoje, amanhã já não é mais moda. E hoje você não pode ter um telefone. Outro dia eu estava fazendo um telefone celular, vai acabando assim, tá? Nessas chamadas. Não tem. Você tem como. E aí você fica doente, porque sai um modelo novo e você não conseguiu nem entender se o meu que é velho, mas não é novo. Outro dia Então, eu estava conversando, né, com a pandemia, e talvez mais do que a pandemia, que eu não compro roupa. E não faz nenhuma falta eu ter roupa nova, nada, estou usando minhas nada. roupas e está ótimo. Essas coisas assim que a gente também pode aprender com isso, né? Quanta coisa a gente gasta sem sentido. Né? Bom, Não, mas a gente tem uma ansiedade grande porque a gente precisa consumir, e a televisão, a mídia, força você a consumir, tá certo? Eu vou dar um exemplo típico, né? Eu sempre usei perfume, até que agora na pandemia eu pensei assim, eu não estou saindo, então para que eu preciso de perfume? Então também não tem. Aí comecei a pensar, eu pensei, pá, mas eu não cheiro mal nem nada, né? Eu tomo banho de sabonete, por que eu preciso de perfume? É caro pra caramba. Aí eu também não vou mais comprar. Então, mas a gente fica nessa ansiedade de ter, de fazer, de produzir. Para quê? Né? Por que que a gente precisa, até para se divertir, parece que precisa correr, 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 correr. Porque a gente tem pressa. E, por outro lado, uma coisa, só quero completar isso, a gente tem uma ilusão da medicina. A gente acha que a medicina cura tudo, resolve tudo, que está extremamente adiantada. Ela está muito adiantada em certas coisas. Mas nessa parte agora ficou claro que ela não sabe o que fazer. Ela está perdida. A medicina absolutamente não sabe, está dando voltas em si mesmo. Né?
A solução que deram é uma solução, usar máscara é uma coisa que já foi usada na Idade Média. Uhum. Eles achavam que as doenças vinham dos vapores e tal. Então, também tapava o nariz, igualzinho como a gente faz hoje. Evoluiu, não tem essa expectativa. Vem a vacina, tá, tudo bem, vem. Mas a gente não tem uma medicina tão avançada nesse setor, pelo menos. É, eu não sei, pegando até na pergunta que o Padre Glênio fez, né, a expectativa que as pessoas têm, e eu lembro muito isso assim, se alguém for um médico e ele virar e falar assim, toma uma aspirina, esse médico não é bom. Né? Aquela... tem que dar um remédio complicado, tem que dar um nome, não sei o quê, tem... Eu acho que é interessante como as pessoas não acreditam nas coisas simples, usar máscara, ou higienizar as mãos, e daí entra muito no que o Padre Adriano colocou, as pessoas ficam esperando o milagre numa pílula, né? Não, e mais do que isso, as pessoas não suportam a dor. A mínima dor ninguém suporta. Né? Deu 2 espirros, toma 3 antibióticos. Tem uma dorzinha aqui, daqui meia hora vai passar, porque bateu a cabeça. Não, já vamos tomar uma aspirina, vamos tomar não sei o quê. O corpo da gente está intoxicado, está absolutamente intoxicado. Uhum. Está fragilizado. Eu acho que o que você está trazendo é muito importante, uma conversa que a gente sempre tem com os pacientes da gente, os clientes da gente, não é? E com as pessoas que procuram, né, para conversar. Hoje, a pessoa não pode sofrer. Se ela sofrer, ela está doente e ela precisa tomar um remédio. E a pessoa esqueceu que sofrimento faz parte da vida humana. Sofrimento é humano, né? Então, ou seja, sofrer não é doença. Sofrer é capacidade humana. Agora, a capacidade de suportar o sofrimento talvez seja patológica ou não, não é? E aí, talvez aí a medicina possa nos ajudar nesta capacidade. Mas o sofrimento é uma coisa que sempre fez parte da vida humana, uai. Quando eu até brinquei outro dia, né, sobre a paixão de Cristo. Por que se chama paixão de Cristo? Paixão vem do passio, em latim, que é sofrimento. Ou seja, o sofrimento de Cristo. Ele sofreu por quê? Porque ele amava. Então, ou seja, o amor é sofrimento, a entrega é sofrimento, ou seja, a vida humana é um sofrimento, desde que nasce, não é? Sim. Ok. Edu, vou jogar primeiro comentário aqui, né? A Maria Tereza coloca: todos estamos depositando muita esperança na vacinação e com isso sair às ruas tentando viver normalmente. Mas os cuidados terão que continuar. Você concorda? Óbvio que eu concordo, porque assim, a vacina não é um milagre. A vacina é mais uma arma que talvez melhore a situação, seguramente vai melhorar, tá certo? Mas uma das coisas, por exemplo, as pessoas acham que depois da vacina não vão usar mais máscara, e vão usar do mesmo jeito, porque não se sabe se mesmo com a vacina não continua a eliminar o vírus. Vai continuar, não tem nenhuma possibilidade de não usar máscara depois da vacina, tá certo? E assim, é uma coisa bem do ser humano, ele acha que tudo é um milagre, essa vacina não é um milagre, essa vacina é uma arma para combater as coisas. Se a vacina fosse um milagre, por exemplo, algumas doenças como a H1N1, que é uma virose, teria desaparecido. Ela tem uma vacina bastante eficaz, mas todo ano você tem que fazer toda a vacina. Muda, porque o vírus muda. Então, não tem milagre, tá certo? Muita coisa, por exemplo, se fala que a vacina da varíola terminou com a varíola no mundo. Mas também isso não é muito, é verdade em parte, ela ajudou muito, mas foram as condições sanitárias que fizeram com que a coisa melhorasse. Não, sem essas mudanças de condições sanitárias, de esgoto,
respostas, de higienização das coisas, de entender. Não teria acontecido isso. Então, a vacina tem que ser, olha, é mais uma arma, legal, ótimo. Muita gente vai ganhar muito dinheiro com isso, mas tudo bem, tá bom, não tem importância. Mas não confia que é assim, bom, então, sabe, é um pouco, mal comparando, é assim, eu não tenho que fazer mais nada na minha vida, porque Deus vai fazer para mim. E eu gosto muito daquele ditado que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Senão não vai, né? Se não dá uma ajudazinha, não vai. Né? Se as pessoas não tomam consciência das coisas, elas têm que ter consciência de que vai melhorar, mas não é um milagre. Eu fiz uma conta que me assusta. Nós estamos praticamente há 9 meses em isolamento. Para a vacina chegar a uma parte da população, são mais 9 meses, ou seja, nós estamos na metade do começo. Né? Então, a gente tem que estar muito preparado, por mais que a gente tenha esses medos, né? A necessidade da paciência mesmo. Né? O Clóvis traz a pergunta aqui. Só queria completar, depois já falei isso. Eu queria completar um pouco o que o Chico falou, porque assim, o sofrimento, uma força que a gente tem para a vida, certo? Sim. O sofrimento gera vida, porque gera você repensar nas coisas. Essa coisa de sair de uma pandemia do jeito que entrou, uma perda de tempo. Porque a gente sofreu muito, se esgotou muito para depois falar, não, vou continuar fazendo as mesmas coisas. Isso é coisa de criança e adolescente. Sim. Ele não pode fazer isso. Ele tem que aprender a lição, aprender que tem que controlar muita coisa, que tem uma desigualdade social muito forte, que tem a pandemia, não quero estender muito nisso, mas a pandemia é uma doença de ecologia. Ela só surgiu porque a gente acha que a Terra é uma coisa para usar e jogar fora. A gente não quer preservar ela. Né? Assim pensa Bolsonaro, assim pensou Trump, assim pensou todo esse pessoal. Acha que, não, queima, tudo bem, tá bom, não precisa fazer nada. Uhum. Mas é isso que propiciou a pandemia. Se não atuar nisso tudo agora, não corrigir essa ecologia, fazer a Terra ficar uma coisa sustentável, não vai dar certo. Com vacina, sem vacina, apesar da vacina. Vai acabar o vírus da Covid-19 vai vir o Covid-20. Não tem a dúvida disso. Aliás, já Eu começaram a falar de um novo vírus que está surgindo na Bolívia, né? Não sei se você já tem informação. Né? Bom, o Clóvis, bem-vindo, tá? Sempre bem-vindo com as suas perguntas. Doutor Eduardo, por incrível que pareça, depois da notícia da vacina, fiquei mais tenso. Não duvido que seja eficiente, mas acho que está longe de ser eficaz. O que o senhor acha disso? Não, Clóvis, eu acho o seguinte, as vacinas são muito testadas, certo? E muito estudadas. Elas foram produzidas rapidamente, porque, na verdade, elas já estavam semi-prontas. Né? A experiência que os laboratórios tiveram de outras epidemias, eles aprenderam a fazer vacina com um tempo muito rápido. E não precisaram desenvolver certas tecnologias, porque já tinham. Né? Então, assim, eu não entendi bem como que você diferencia eficiência de eficácia. Mas, assim, elas são eficazes. Elas, em 90%, a maioria delas, todas elas, 90% das pessoas vão aumentar os anticorpos, vão reagir contra esse vírus. A grande questão é que essa vacina ela vai reagir contra esse vírus. Os vírus são mutáveis. E é isso que aconteceu. O vírus da AIDS também é um vírus.
O que causa AIDS também é um vírus. Está aí. Não sumiu de jeito nenhum. Tá certo? Diminuiu de intensidade. Melhorou. Mas melhorou também o AIDS porque a população se conscientizou que tinha que tomar certas precauções. Certo? Uma das coisas que fez diminuir muito a AIDS não foi a camisinha, tá certo? E tomar cuidado com algumas atitudes. Aqui é a mesma coisa. Aqui, a AIDS não tem vacina, mas aqui tem uma vacina que vai atenuar um pouco a epidemia desse vírus, mas não garante que não vem outro, vem, né? Já existe um monte de viroses, sarampo diminuiu muito, quase não existe, varíola praticamente não existe, poliomielite diminuiu muito, todos vírus, mas vem outros, vem outros. Mas se não mexer na oncologia, se não mexer nas coisas, vem outros. Se você não tomar cuidado, vem outros. Se você não se preservar, né? Se as pessoas não terem cuidado com o seu corpo, porque as pessoas não têm o mínimo cuidado com o seu corpo, elas ingerem qualquer coisa, cheiram qualquer coisa, fazem qualquer coisa, usam o seu corpo de qualquer jeito, né? Como se tivesse achado no lixo. Com isso, não vai ser possível acabar com as epidemias. Então, faz sentido o que você está falando. Não precisa ficar nervoso, porque as coisas caminham e tudo tem ciclo. É isso que eu entendi, né, na Bíblia, quer dizer, as coisas têm um ciclo. Esses ciclos são, às vezes, longos, mas eles acabam, né? E na natureza você vê que é assim, tem ciclos de muita seca e depois ciclos de muita água e inundações, e assim são ciclos. Esse ciclo, né? Mas a vacina, para o que ela se propõe, que é muito pouca coisa que ela se propõe, não é? Isso. Deixa tem algumas perguntas aqui, eu vou jogar essa pergunta para o Francisco, enquanto isso você respira um pouco, né? Francisco, tem um comentário da Tereza, né, que fala assim: estamos questionando porque precisamos ter coisas, se não podemos estar com pessoas. Isto sim está fazendo muita falta. Como é que você vê isso? As pessoas estão desviando, a falta de conviver com as pessoas está gerando outras necessidades ou não? Deixa eu ler a pergunta aqui, peraí. Estamos questionando por que precisamos ter coisas e não podemos estar com as pessoas. Eu não sei se eu entendi muito bem. Ela não faz uma pergunta, né? Ela faz uma afirmação. E eu acho que a partir do conhecimento dela, Maria Tereza é uma das nossas colaboradoras do projeto, né? Uma super querida. Beijo, Maria Tereza, para você, né? É nossa supervisora do projeto. E eu acho que esse ter e ser, né, é uma questão assim, muito antiga do ser humano. Tanto que quando Jesus ele é questionado não, ele é tentado, a gente fala das tentações de Cristo, né? Há 3 tentações que ele sofre e que os evangelistas querem colocar, porque são tentações, ou seja, são tendências humanas. Ter poder e prazer. Então, ou seja, ter ou o poder. Olha, você não é filho de Deus? Se atira daqui para baixo, porque os anjos vão te salvar, ou seja, poder. Né? Tá com fome? Passou 40 dias sem comer? Ter. Então, transforma pedra em pão. Você está vendo esses reinos todos? São meus, eu posso te dar se você me servir. Prazer. Então, ou seja, são 3 coisas muito importantes, a psique humana e aquilo que o ser humano é, né?
o ser humano é tendencioso a essas três coisas. Então, são três coisas que o ser humano precisa tomar cuidado. Então, eu acho que nessa pandemia, o ter, ou seja, o que eu tenho, o que eu não tenho, ou seja, tenho emprego, não tenho emprego, agora estou desempregado, agora estou com fome, agora não tenho o que comer. Então, ou seja, o material se apresenta muito forte. O poder, quem manda em quem? Né? Ou seja, tá eu e minha mulher aqui. E travou o seu vídeo. Padre, seu vídeo estava interessante, né? Acho que não voltou. Deixa eu pegar um pouquinho isso enquanto a gente espera que o Francisco volte, mas eu acho que na pergunta da Tereza tem uma coisa que não é nem estar com as pessoas. Eu vejo que a gente está lidando com uma coisa do brasileiro, né? O abraço, o toque, né? o sorriso, que acho que isso está fazendo muita falta para as pessoas, né? E isso nós vamos ter que aprender. Isso é mais uma coisa que nós não vamos poder, que nem a máscara, né? Nós vamos ter que ficar um bom tempo sem retomar isso. Deixa eu ver. Entrou, padre? Voltei. Voltou. Desculpe, não sei se estava respondendo adequadamente as perguntas, mas minha internet está meio ruim aqui. Desde ontem. Eu estava fora, eu complementei um pouco, né, que o que faz falta para a gente, que pessoas estão sentindo, é a coisa do brasileiro, do abraço, do sorriso, do toque, e eu completei o seguinte, que vamos ter que acostumar com isso, até como vamos ter que acostumar com a máscara. Né? Acho que a gente tem as motivações que você estava falando e tem as faltas que as pessoas vão sentir. Então, eu tenho um pouco de crítica a fazer essa questão assim, da cultura brasileira, né? Do toque, do abraço, do beijo, não sei o quê. Eu tenho um pouco de crítica a fazer isso. Eu acho que isso não é uma coisa do brasileiro. Eu acho que, por exemplo, os árabes, os orientais médios, eles beijam no rosto com o ósculo da paz e aprendemos lá. Eu acho que não é uma questão do brasileiro. Eu acho que o judeu, o árabe, eles beijam a gente no rosto para desejar a paz. O brasileiro muitas vezes beija no rosto como Judas. Falei, tô leve. Mais ou menos assim. Não é? Então, ou seja, a questão não é essa do beijo, do abraço, não sei o quê. É essa questão da fantasia do ter, do poder e do prazer. Eu acho que é uma questão muito que a gente pode conversar. Então, ter coisas, né? Então, o cara chega para conversar na roda de amigos, ele mostra as coisas que ele tem. A mulher chega na roda de amigas, ela mostra o vestido novo, ou o celular novo que ela tem. Então, ou seja, o homem e a mulher, não importa quem seja, o ser humano, gosta de ostentar. É uma palavra que está muito em moda. Ostentar. Então, paramos de ostentar ao vivo e começamos a ostentar online. Uhum. Eu acho que essa é a questão. Não sei se era essa a questão que a Maria Tereza tinha levantado, mas eu preciso pedir licença um pouquinho aí para a comunidade, que eu preciso sair para resolver um problema, tá? Já volto em 5 minutos, porque a minha internet não está muito boa. Alô. E aí, Eduardo? Acho que assim, uma coisa, o que a gente tem que entender não é o beijo, o abraço, não é isso que falta. Isso daí é a manifestação de uma coisa mais profunda. Falta uma coisa que é o acolhimento. Essa palavra é básica. A gente tem que acolher o outro. Como é que a gente acolhe o outro? A gente tem muito medo de usar essas palavras. Amor, carinho, afeição, entendeu? Entender a dor do outro, né? Quando você, todos vocês que daí do grupo, que estão em terapia, que fazem terapia, que recebem terapia, enfim, vocês sabem perfeitamente que
a coisa mais forte que tem, o que mais a terapia dá, é o acolhimento. Você poder falar, poder se manifestar. O acolhimento está muito ligado com a liberdade. O que a gente está sentindo é a falta da liberdade. A falta da liberdade de ser a gente mesmo e de não ficar preso. Então, quando as pessoas estão, as crianças, por exemplo, elas querem a professora, não é para beijar, isso também, mas elas querem um acolhimento, porque a professora brinca com eles, porque a professora dá carinho, tá certo? Elas querem um acolhimento do padre, que vai lá e também vai dar carinho, vai dar um apoio, vai poder ouvir, né? Nem que seja em confissão, em qualquer coisa, mas para poder ouvir. Né? As pessoas querem ser ouvidas, elas querem participar das coisas. Esse acolhimento é básico. E a libertação das pessoas é o acolhimento, é quando você pode perdoar, quando você pode abraçar emocionalmente. Não precisa, você pode abraçar até pela tela, mas assim, precisa acolher, você precisa se sentir. As pessoas estão se sentindo fora do mundo. Por que isso? Porque a política faz com que haja isso. As pessoas não têm o mínimo valor. Certo? Não existe valor. O Bolsonaro não dá valor nenhum. Morreram milhares de pessoas. No mundo morreram milhões. E aí vão falar que tudo bem, que eu não posso fazer nada. Como assim não pode fazer nada? Morreram. Gente que perdeu, muita gente. Tá certo? Então, a gente pode dar muito acolhimento, até pelo vídeo, né? É a disponibilidade que você tem para o outro. A gente perdeu muito essa disponibilidade pelo outro. Né? Eu tenho um amigo agora que foi operado ontem, de uma coisa grave, um problema na coluna, uma doença rara. Eu não paro de pensar nele, mas eu não estou vendo ele. Mas eu não paro de pensar. Eu fico o tempo todo pensando, querendo, do meu modo, rezando e pedindo por ele. Tá certo? Isso é um acolhimento. Sim. Né? Isso é uma coisa fundamental. Né? Mas Durante a pandemia, eu vi gente morrendo. Eu tinha um paciente velhinho, uma pessoa que, puta, ele morreu de Covid. Foi muito doloroso. Eu não fui lá, não fui eu que tratei, mas quando acabou, agora, esses dias, a viúva e a filha, mas a neta, foram ao consultório, simplesmente para me agradecer, eu não fiz nada, eu só acolhi, né? E aí podemos chorar juntos, realmente eu chorei, né? Da mesma forma que no meio da pandemia, um amigo meu, um cliente, mas muito amigo, um cara que eu conheço há muitos anos, sofreu um acidente de moto e morreu. Fiquei mal, porque eu acolhi ele. Eu acolhi nesse sentido, acolhi a família dele, a mulher dele, a filha dele, né? Eles telefonaram para mim, para me falar, né? E isso eu acho que é o básico. É isso que é uma das formas que a gente tem de medo da pandemia, lidar com a angústia, lidar com a solidão, porque tem muita solidão, é você se sentir literalmente querido pelos outros. Né? O Marcelo e o Francisco são amigos muito próximos, muito do coração. E que saudade. Eles estão pedindo muito para se ver, mas eu tenho eles no coração e eles me têm no coração. A gente acolhe muito, entendeu? Então,
mesmo que a gente não se vê há, sei lá, muitos meses. Nos vimos, acho que no carnaval, né? No começo do carnaval que a gente. Mas, Edu, esta coisa do acolhimento, tem uma coisa que eu queria comentar com você, a gente discutir, mas até com as pessoas que estão acompanhando. Com a pandemia, nós diminuíram muito os pedidos de ouvida, os pedidos de terapia no projeto, né? E nós temos acontecido, a Tereza tem acompanhado, a Aline está aí com a gente, várias pessoas, a gente percebe assim, as pessoas fazem inscrição, pedem a terapia, e daí um terapeuta liga, uma vez, duas vezes, a pessoa fala, não, já melhorei, né? E não continua, não tem a coisa do se dar ao respeito de ser ouvido. Percebe que foi bom ser ouvido, ser escutado, ser acolhido, né? Mas muitas vezes porque melhorou um pouquinho, então não se dá esse tempo. Não, eu acho que tem a dificuldade de receber essa atenção também, que muitas vezes as pessoas têm, estão tão angustiadas com o momento que aliviou um pouco a tensão e não percebe que ser acolhido é bom, que falar é bom, né? Então a gente tem tido muita desistência de pessoas assim que uma, duas conversas, não, já melhorei, não preciso mais. Né? Isso está acontecendo muito, né? Uhum. É uma coisa que acontece muito, mas assim, as pessoas estão tão deprimidas que elas não têm mais, não acreditam muito nas coisas, É. né? Mas simplesmente o fato de você telefonar e falar para elas, olha, tem aqui, aberto aqui, a gente está te esperando. Quando você tiver condições de vir, olha, está aqui seu lugar, né? Perfeito. Não fechamos. Uhum. Eu acho que isso daí. Outro dia eu atendi um adolescente, e adolescente é fogo, né? Porque você nunca sabe quanto que ele está falando, mentindo. Foi uma situação muito engraçada, porque ele era, assim, era a primeira vez que eu vi, é um daqueles adolescentes meio, meio, meio falante demais, né? Tudo ele sabe, tudo ele resolve, tudo não sei o quê. Aí ele me disse assim, eu falei, ele falou, olha, você pode me dar um remédio, mas eu queria te avisar uma coisa. Não, não pode avisar. Eu não vou tomar o remédio. E também outra coisa, quando eu chegar no final do ano, agora no final do ano, eu vou comprar um monte de drogas. Tá bom. Não vai comprar um monte de drogas, primeiro porque eu não tenho dinheiro para comprar um monte de drogas. Uhum. Segundo, que ele queria me ameaçar e me impressionar. Tá bom. Uhum. Eu não, problema, tá bom. Eu fui falando, tá bom. E ele, com toda a verborragia dele, uma hora ele falou, ele cheio de tatuagem e tal, ele me mostrou uma tatuagem que era uma sereia com, aqui na perna tinha uma sereia com um peixe, né? Você, tem um peixe aqui porque esse peixe daí, o meu apelido na infância era peixe. Eu nadava. Legal, né? Aí eu não falei nada. Eu falei, ele queria que eu falasse alguma coisa da sereia. Eu não falei nada. Eu falei para ele, legal, né? Falei, não, mas é muito importante para mim. Uhum. É, você quer falar sobre isso? Porque eu fiz esse negócio aí agora, uns 2, 3 meses atrás. Mas fui eu e minha mãe, eu fiz igualzinho. É a mesma tatuagem aqui, que a minha mãe também fez. E ele o tempo todo falando mal da mãe, porque adolescente adora falar mal da mãe. Mas aí ficou claro para mim que assim, é um adolescente que não saiu do útero, né? Porque ele ainda está grudado na mãe, né? E para completar mais ainda, ele falou assim: meu pai tem uma tatuagem que eu vou fazer outra igualzinha em mim. Entendeu? Uhum. Assim,
Eu não fiz nada. Eu ouvi ele falar. Em nenhum momento ele estava louco para me meter o pau, falar que não podia tomar droga, que não passei por cima. Mas, no final da história, ele saiu acolhido. Entendeu? Porque eu podia ouvir sem encher o saco dele, sem reclamar, sem criticar. As minhas opiniões são minhas opiniões. Mas ele estava louco, ele estava de levar uma bronca. Não levou nada, não. Ele simplesmente acolheu. Falei, olha, você vai voltar daqui 15 dias. Tá bom. Mas ele quer tomar o remédio, não quer tomar o remédio, não é meu problema. Meu problema é acolher. É isso daí que eu acho que é uma coisa muito importante. Cada um de vocês pode acolher e perceber. O budismo fala uma coisa interessante, que existem dois tipos de raiva. Aquela raiva que você tem porque o outro te ofendeu, porque te pisou no pé, ou porque te fez alguma coisa, é uma raiva que é ruim, não vai servir para nada. Mas existe uma outra raiva, que é a raiva social, é a raiva da miséria, é a raiva da discriminação, é a raiva da injustiça, é a raiva da mentira. Essa raiva a gente tem que ter. E a gente tem que ficar com essa raiva, e trabalhar essa raiva, e ter raiva da pandemia, e ter raiva de quem está manipulando está ignorando essa pandemia. Essa raiva é construtiva. Essa raiva que vai fazer a gente mudar. É perspectiva. Isso é fundamental no meu entender. A gente não pode ficar parado e falando, está tudo bem assim. A gente tem que brigar por isso. E acolher os outros. Acolher o que está sofrendo, acolher a pessoa que não está bem. Né? Dentro de casa. Acolher. Como? Mostrando para ela que a vida é uma coisa que foi dada a ela. Né? É um presente. E que vale a pena viver, mesmo em condições bastante difíceis. Vamos pegar essa raiva que você está falando, eu quero trazer a fala da Eliana e você fala um pouco com ela. Na verdade, na minha opinião, não é nem uma questão de vacina, o problema é esse. Pessoal que não tem respeito nenhum, ninguém, e insiste em andar sem máscara, não tenho confiança em sair em rua nenhuma. Pois é, raiva. As pessoas elas recebem um discurso que tudo bem. Se os políticos, se as pessoas mais importantes vão e falam, não, tudo bem, eu posso, eu sou um super-homem, eu sou uma super-mulher, eu não me importo. Mas são pessoas que, na verdade, no fundo, são depressivas, são pessoas suicidas. Elas estão arriscando a própria vida e a vida do outro, certo? E é isso, as pessoas, mas são pessoas que estão perdidas, a maioria das pessoas estão perdidas, não tem sentido a vida delas. Quem sai sem máscara, quem está pouco se lixando para as coisas, ou tem esse discurso, né? Ou está querendo enfrentar o medo de uma maneira estúpida, está querendo, não dá o mínimo valor, não tem um sentido da vida delas. Né? A vida já achou no lixo a vida delas, isso não existe. A gente tem que ter consideração por todo mundo, pelas coisas. Né? Eu acho que, assim, temos que trabalhar em paralelo. A vacina é importante, é fundamental, não sou contra, não. Mas só a vacina é besteira. Só isso não vai resolver. Também só usar máscara também não vai resolver. Mas mudar as atitudes, mudar a cabeça da gente, ter consciência política. Consciência política não é ir votar no dia da eleição, se candidato A ou B ou C. Não.
Cabeça política é você ter respeito pelos outros, que é o que ela estava falando, tá certo? Entender que você não vive sozinho, isso daqui, melhor que vivesse na selva sozinho. Mas são pessoas mal amadas. Seguramente, a maioria dessas pessoas são mal amadas. E o que eu chamo de mal amado é a mesma coisa do que mal acolhidas, tá certo? Falta carinho para essas pessoas, falta disponibilidade. E é isso que eu acho que você fez. Respeito pela terra, respeito pela terra que nos dá a comida, que nos dá os animais, a ecologia, né? Nós destruímos a terra. A gente explora a terra sem o mínimo, como se a terra fosse uma coisa assim que se renova por si mesmo. Não é assim mesmo. Edu, você está falando de uma coisa que o Papa Francisco tem falado desde o início do pontificado dele, né? Aliás, quando ele foi eleito Papa, e eu acho que a comunidade deve saber disso, né? Já falei isso várias vezes, o nome dele é Jorge Bergoglio, né? Que é ele era o arcebispo de Buenos Aires, o cardeal de Buenos Aires, né? Então ele foi eleito no conclave, naquela eleição que os cardeais fazem para eleger o Papa. Ele é muito amigo do cardeal Rumes, né? O Cláudio Rumes, né? Então, quando ele foi eleito, o cardeal Rumes falou assim: Bergoglio, não esqueça dos pobres. Então, existe um caminhar, né, entre a Capela Sistina e a capela onde o futuro Papa ou o atual Papa se paramenta, né, que ninguém sabe quem é, que é um caminhar, sei lá, de 100 metros, talvez. E ali, naquele caminhar, ele tem alguns minutos para pensar qual nome ele vai assumir para poder caracterizar o pontificado dele. E ele se apresenta como Francisco. É o primeiro Papa Francisco. Ou seja, nenhum Papa, em 200 papas na história, se chama Francisco. E ele faz essa homenagem a Francisco de Assis, né? O patrono da natureza, o patrono da paz, o patrono do planeta Terra. Ou seja, enquanto cristãos, nós não temos outro santo que fale tanto da natureza, do planeta e do ser vivo como Francisco. Então, ou seja, Francisco construiu um pontificado, ou seja, construiu um pontificado. Pontificado quer dizer, ou seja, alguém que... pontificado quer dizer uma ponte, né? Como ele no sentido da natureza. Então, uma das primeiras encíclicas que ele escreveu, ou seja, das cartas apostólicas, das cartas que são importantes para os católicos, foi Laudato Si. Laudato Si, que é uma carta dizendo assim, o respeito à casa comum, o cuidado à casa comum. Então, na qual ele fala que a gente deve ter um cuidado com a planeta Terra. Ou seja, a gente precisa cuidar da natureza, dos animais, dos seres humanos, tal, mas cuidar de tudo. Nós somos um organismo vivo. Todos nós estamos interligados, né? E agora ele escreve uma outra carta apostólica, que eu estou amando, depois eu mando para você, porque é lindo, né? Chama-se Fratelli Tutti, ou seja, todos somos irmãos, em italiano, né? E é sobre outra frase de São Francisco de Assis, dizendo assim, somos todos irmãos. São Francisco chamava até a morte de irmã, né? Ou seja, tudo aquilo que faz parte da natureza humana, natureza animal, da natureza desse planeta, ele chama de irmão. Então, o que você está trazendo não é uma novidade, mas é uma atualização daquilo que o ser humano deveria ter, que é todos somos irmãos. Legal. Na verdade, nesse século, talvez o Papa seja a grande personalidade e um grande pensador, né? Eu considero o Papa um cara muito filosófico, né? Ele tem eu acho que ele é uma das grandes inteligências desse século, né?
E ele tem um pensamento sistêmico, o pensamento dele abrange tudo. Então, ele não fica só na religião, na verdade. É muito além da religião. Né? E com isso ele tem uma abertura muito grande, ele é muito sistêmico, ele junta tudo, todas as coisas. Os direitos humanos, com a ecologia, com a justiça social, ele vai juntando tudo. Né? E com isso ele vai formando um mundo que é muito acolhedor, ele é extremamente acolhedor. Ele é um Papa que está muito voltado para isso, né? Ele é o Papa do acolhimento, né? Do respeito, né? Ele tem um respeito, eu acho que o que eu mais gosto dele é o respeito que ele tem pelas coisas. Mesmo de opiniões diferentes da dele, conceitos diferentes da dele, ele tem um respeito. Eu gosto muito disso. Acho que eu vou te mandar de presente a Fratelli Tutti, tá? Quero ler, eu gosto muito. Leia a Fratelli Tutti, assim, nós já tivemos muitas conversas particulares, eu, você, o Marcelo e os amigos, assim, a Fratelli Tutti parece que o Papa está sentado na mesa com a gente, conversando com a gente. Essa é a sensação que eu tenho. Eu vou fazer uma inconfidência, já que surgiu esse assunto tão forte, né? Pelo nome, todo mundo sabe, Eduardo Goldenstein, né? Esse sobrenome não nega, ele é de origem judaica, né? É judeu, né? Muito amigo, além de meu médico, é amigo e somos, né? Hoje, os três que estão conversando aqui, a gente costumava, né, quando podia se encontrar. O Eduardo, uma das vezes que a gente conversando sobre viagens, o Eduardo virou para mim e falou assim, olha, de todos os lugares que eu já fui no mundo, o que mais me emocionou foi Assis. A energia e o que eu senti diante da coisa de São Francisco, né? Tanto que daí foi que na próxima viagem, depois do Eduardo me falar isso, falei, não, se o Eduardo falou, eu vou lá conhecer Assis. E é um dos lugares que eu mais gosto. Acho que a energia de São Francisco, o estar em Assis. Você também já esteve lá, né, Padre Guilherme? Não, então, eu estive lá 2 vezes. Eu estive 2. 3 vezes, aliás. 3. A primeira vez que eu entrei em Assis, você imagina, não dá para descrever, né? No Brasil não tem um lugar assim. É um lugar no morro, fechado por montanhas e por, sei lá, é fechado. Aí você entra, na hora que eu entrei, eu comecei a chorar. Eu também. Culpa do Eduardo que mandou eu ir lá. Não, eu comecei a chorar e falei assim, puxa, por que eu tô chorando? E aí depois que comecei a viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido na minha vida, eu entendi. Entendi porque Assis é o lugar da paz. Entendi porque São Francisco, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no Oriente Médio, lá na região que hoje se chama de Israel, o Estado de Israel, e há muito tempo atrás era a Palestina, lá o sultão, ou seja, o rei, né, muçulmano, só aceitou devolver os sítios arqueológicos, ou seja, os lugares arqueológicos cristãos para São Francisco, ou seja, até hoje, na Palestina, Israel, ou seja, os lugares santos, Terra Santa, são comandados pelos franciscanos por conta de um acordo que o sultão fez. Eu devolvo que seja para Francisco de Assis. Tão respeitado que ele era em 1200. A gente não está falando de 2000 anos agora, mas de 1200. Pois é. E nesse aspecto, né, a gente olha e fala assim, tem tanta coisa boa para a gente ler, para a gente ouvir, para a gente estar compartilhando, né? E... Bom, voltamos às nossas perguntas e o que mais importa, os comentários das pessoas, né? Clóvis traz aqui. Doutor, no geral, as pessoas estão sempre em busca do super-herói, do sobrenatural. Em consideração ao que o senhor falou sobre acolhimento, as pessoas não querem ser acolhidas por imaginários? Acho que querem. Só não vão conseguir
aqui, né? As pessoas querem mágica, né? Eles querem a mesma coisa com a pandemia. A mágica, assim, num estado de medo, principalmente se pudesse ser alguma coisa que não envolva ninguém, que não envolva energia, que seja passivo. As pessoas querem coisas passivas, as coisas não são passivas. Uhum. Super-herói, eu sempre pensei, eu tenho um sonho na minha vida que eu vou confessar aqui. Eu quero escrever um livro sobre o dia que o super-homem infartou. Eu fico imaginando assim, imagina o super-homem, aquele que voa, que toma aquela substância. O super-homem dos quadrinhos mesmo. Né? Ainda infartado, com medo de morrer. Né? Crise de pânico. Crise de pânico dentro de uma UTI, Uhum. sendo entubado. Imagina como ele vai ficar. Porque o super-herói, ele é fraco. Ele precisa ser super-herói porque ele não aguenta ser humano. Uhum. Né? Quantos políticos que a gente não conhece que são assim? Né? Eles precisam desafiar as coisas. Quantos homens a gente não conhece, quantas mulheres que precisam desafiar para provar uma coisa que não precisa provar. Quer dizer, eles precisam mexer com a própria insegurança deles. Né? Ou necessidade de procurar super-herói nenhum. Né? Tem que procurar as forças dentro da gente mesmo. A gente tem que ter um respeito com a gente mesmo. Você vê que peraí que está tocando um negócio aqui. Então é uma coisinha assim, desculpe a interrupção. A gente tem que procurar as forças dentro da gente. Cada um de nós tem uma história de luta, tem uma história uma história de ter superado coisas, de superação, de resiliência. Né? Mas a gente não respeita isso, a gente não vai em busca da nossa própria história. Eu duvido que tenha alguém que não tenha passado por situações assim bastante difíceis e bastante que superou, que lutou muito, que conseguiu vencer. Mas a gente facilmente se esquece disso, achando que sempre a solução está no outro. A gente precisa ter consciência disso daí. Perfeito. Cada um de nós é um super-herói. O super-herói está dentro da gente mesmo. Uhum. Poxa, eu conheço gente aí da comunidade, eu já ouvi história. Eu fico impressionado, falando, putz, como é que a pessoa passa por isso? Como é que ela pode estar aqui me contando uma situação tão difícil, uma luta tão difícil? É isso que faz a gente sobreviver. É isso que a gente chama, que o Victor Frankl chama de sentido de vida. Essa coisa essa força que a gente tem dentro de superação. Todos nós temos. Perfeito. E acho que cada um na sua realidade, né? É muito fácil a gente ler histórias de super-heróis, de grandes feitos, né? Filmes até. Outro dia conversei com o Padre Glênio, ele assistiu também um filme que eu gosto muito, chama Escritores da Liberdade, né? E são pessoas marginais dos Estados Unidos que escrevem cartas para a autora para a mulher que abrigou a Anne Frank, né? E ela foi para os Estados Unidos e foi conversar com esses alunos, né? E os meninos adorando, porque ela protegeu, escondeu a Anne Frank, e ela respondendo para os meninos, fala assim, heróis são vocês, na sua realidade, que são capazes de permanecer estudando, de permanecer, né? Perseguindo um sonho, tentando, né? Aliás, deixa eu dar uma notícia para você, Edu, e para quem está acompanhando.
terminaram os grupos de orientação profissional que a gente fez aí no projeto com a participação do Mackenzie, né? Os 22 jovens que quiseram fazer um trabalho de orientação profissional e 17 foram até o último encontro discutindo o futuro, discutindo as alternativas de profissão, querendo entender o mercado, mas principalmente a grande coisa deles é querendo se conhecer melhor. Como é que eu vou ser feliz? Que escolha eu faço que eu vou ser feliz, não porque os outros querem, não porque está na moda, né? E a boa notícia é que o Mackenzie deve continuar o ano que vem com a gente e vamos fazer novos grupos de orientação profissional aí no projeto, né? E aí a comunidade já pode ficar atenta aos seus jovens, né? Quer dizer, eles têm apoio para pensar no futuro, sonhar sem ficar com pensamento mágico, sem ficar esperando ser um super-herói, né? Isso é muito legal, né? Você ia falar, Francisco? Não, eu acho que, assim, quando a gente fala de jovens, dá a impressão que é alguém que tem 20 ou 30 anos, eu não sei, eu acho que podíamos ampliar a questão, hoje, a questão profissional, a questão do estar empregado, né? Tem muita gente desempregada, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados e sem perspectiva nenhuma de estar empregado. Ou seja, não é uma pessoa que está desempregada porque ela não foi capacitada ou porque ela não está capacitada para entrar no emprego, é porque ela não tem lugar. Então, se tiver mais alguém aí online vendo a gente e que possa oferecer empregos para aqueles que têm capacitação, pode vir. Temos muita gente. Temos muita gente, né? Gente, aliás, o Eduardo, hoje conversando com o Eduardo tem uma colega que está disposta a ajudar o projeto, né? Que trabalha também com orientação profissional, com as pessoas em crise, que a gente vai conversar com ela, né? Mas eu vejo que são esses dois lados, né? A gente pode se ajudar. O projeto tem feito isso, a comunidade, graças ao apoio do Padre Glênio, né? Essas 30 pessoas, 30 aparelhos ligados, conectados com essa conversa agora, né? Eu acho que, assim, a pandemia é realidade. Precisamos usar máscara, vamos ter tempo. Vacina não é um milagre, mas a gente pode se apoiar, se suportar nisso daí, né? O Alexandre coloca aqui, ó, que tem um livro, o livro Irmãos de Assis é ótimo, né? Edu, voltando à questão, aproveitando o seu lado médico, né? Aproveitando o seu lado médico aí, neste momento que a gente está vivendo, né? Ansiedade, angústia, impaciência, ceticismo, né? Essa falta de perspectiva, né? O que você recomenda? Eu posso falar mais do que o que eu recomendo, eu posso falar o que eu faço para mim mesmo. Sim. Certo? Então, eu acho que uma das coisas que tem me feito muito bem mesmo, é meditação. Tenho feito regularmente meditação e tenho aproveitado muito isso. E a segunda coisa é que, como eu tenho o privilégio de poder ouvir muita gente, eu aprendo muito com as pessoas. Eu fico muito maravilhado com as soluções que as pessoas dão, né? Pessoas mais simples, falam coisas que são extraordinárias, coisas que me fazem bem e que me fazem pensar. Fala, caramba, o cara conseguiu sair dessa situação pensando de tal e tal jeito, agindo de tal e tal jeito. Uhum.
Então, isso daí, eu acho que o fato de você, não só você falar, mas você poder ouvir o outro, que é muito difícil ouvir o outro, né, traz um equilíbrio emocional. Uhum. Em vez de essas conversas que as pessoas têm que estão falando e estou me preparando para falar de novo e já estou na réplica e na tréplica, mas eu não estou ouvindo nada, não serve também para nada, só serve para você ouvir a sua própria voz. Então, quando você se dispõe a ouvir o outro, a entender o que o outro está pensando, e poder ter a humildade de pensar, poxa vida, eu tenho outra solução que não a que eu pensei, né? Isso te acalma muito. Uhum. Então, faz com que você tenha mais segurança nas coisas. Uhum. E essa coisa que eu repito de novo, porque essa é a base do meu trabalho, é mostrar para as pessoas o quanto elas são resilientes e o quanto elas têm um valor muito forte dentro delas que é negado. Eu lembro de um livro que eu li quando eu era adolescente, mas que eu nem lembro direito sobre o assunto, mas eu lembro do título, porque o título é maravilhoso, é assim. Ah, me fugiu, já não lembro. O mínimo eu. O mínimo eu. Assim chamava o livro. O mínimo eu. É assim que as pessoas se veem. O mínimo. Quando elas são o máximo. Elas não são o mínimo. Elas são o máximo. Elas sabem as coisas, elas têm vivência. Eu aprendo muito com as pessoas, muito ouvindo e podendo pensar, putz, que coisa, né? Como é que são soluções diferentes? Sim. Porque a angústia toda que eu acho, o medo, a angústia, é a insegurança da gente. É a insegurança de não confiar na gente mesmo, não confiar no próprio instinto. Né? Eu me lembro de uma paciente que eu falava para você, não, peraí, agora eu já ouvi seu caso, tal, agora eu vou pensar aqui, eu vou colocar umas tabelas que eu tenho aqui, tal, para a gente pensar o remédio, o que que eu vou fazer. Tal. Fala, não quero nada disso, eu quero ter intuição. Quero o quê? Eu não ouvi. A intuição, eu Quero quero intuir. a tua intuição. Né? Uhum. Então, eu acho que assim, cada um de nós tem muita intuição, tem muito para falar. Por isso eu gosto muito dos grupos terapêuticos. É a forma das pessoas ouvirem os outros, perceberem e se perceber quantas vezes na vida a gente não fala umas coisas ou dá umas soluções e depois a gente mesmo fala para a gente, fala, puta, mas como é que eu consegui fazer isso? Uhum. Né? Como é que eu arrumei um jeito de resolver essa situação que parecia absolutamente impossível? Né? Esse é o milagre. Uhum. Esse daí é realmente um milagre. Uhum. Então, acho que é muito se voltar para dentro e perceber o outro, essas duas coisas ao mesmo tempo. Se respeitar e respeitar o outro. Se ouvir e também ouvir o outro. Então, são duas coisas que são muito fundamentais. Padre, e seus comentários para os que não aguentam mais, precisam de paciência, medos e perspectivas? O que você tem a comentar? Só queria falar uma coisa antes de Ah, falar. Tipo, eu um tio que era médico. ah, E assim, um tio que nunca teve religião nenhuma, nunca foi ligado para nada, mas ele era muito prático nas coisas e tal. E um dia ele lidava muito com velhos e com hipertensos. Então ele falava assim: não, o único remédio que tem para hipertensão que é bom é meditar. Aí os pacientes, mas como que eu vou aprender a meditar? É simples, é simples. E onde que eu vou meditar? É simples, é mais simples ainda. Você vai na igreja e você fica quieto, ouvindo
as pregações, ouvindo a música. Isso daí é uma meditação que baixa a pressão. Segundo ele, era o único remédio que realmente funcionava, né? Até hoje eu lembro bem da história. Padre? Está sem som. Okay. Sou super fã do Dr. Eduardo, sou amigo, né, dele, né, e sou também uma pessoa que acredito nisso, assim, não importa onde você esteja, se você tem conexão com Deus, você vai ser feliz, né, eu acho que é muito importante, né. Enfim, muito obrigado pela sua contribuição, sempre muito presente no nosso projeto. Nós tivemos hoje um dia ímpar com você, e o Marcelo transmitindo a primeira vez, né? Primeira vez que eu estou sem assessoria, estou aqui, né? Mas tem Foi um risco que deu certo, né? Exatamente. Então, ou seja, nós somos um trio que dá certo. Uhum. Doutor Eduardo, ou meu amigo Eduardo, eu chamo você de Dudu, né? Porque você é como se fosse meu irmão, né? Um grande beijo, ó. Muito obrigado, um beijo no coração, vontade de te abraçar, te abracei. Calma que nós ainda temos coisas aqui. O Edu não vai. Obrigado muito mesmo pela sua contribuição. E como sempre, te ouvir, eu aprendo muito para minha vida. É uma vida curta, mas uma vida que eu posso aprender muito. Obrigado, viu? Muito legal. Só alguns recados aqui, ó. O Assis colocou: eu quero fazer aqui meu comentário. Agradeço muito a Deus pela graça desse bate-papo. Pelos senhores, Dr. Eduardo, Padre Glênio, Marcelo Galvão. Um abraço, Assis. A Eliana: hoje eu fui na casa de uma paroquiana que pegou esse vírus e fiquei com mais medo e mais preocupado com tudo que ela passou e me contou durante 18 dias que ficou internada. Temos que tomar muito cuidado. Eliana, queria falar uma coisinha. Eliana, você fez uma coisa lindíssima. Você foi dar um apoio para essa pessoa, certo? Tinha que fazer isso mesmo. E assim, essa pessoa que passou 18 dias, que ficou internada, ela é o exemplo do que eu falo, é onde que ela arrumou forças para aguentar essa internação e poder hoje te contar tudo isso daí. Ela que é a heroína, ela que é Depois tem o Alexandre que coloca: agradeço a todos por essas lives. A Eliana, de novo, muito válido esse momento em que aprendemos a nos fazer mais confiantes. Obrigado, doutor Eduardo, Padre Glênio e Marcelo. O Alexandre, bate-papo. E a Maria Tereza: obrigada, Eduardo, Marcelo, Francisco, foi muito bom o bate-papo. E agora, nós temos um visitante, junto com os avisos, enquanto a Ceissa está se acertando lá. Pode ir, Ceissa, eu aguardo. O Padre Glênio lançou a campanha. Aliás, um dos incentivadores, não gosta muito que fale, né, Francisco? O Eduardo foi um grande apoiador a todo o trabalho da Pastoral da Caridade, na grande crise, a questão das cestas, ajudou a gente demais, Ele não gosta muito que fale disso, mas você foi uma grande força para a gente, E agora, no final do ano, o Padre Glênio lançou uma campanha para, na igreja, a gente arrecadar brinquedos. A gente ainda tem 170 famílias que estão recebendo cestas, Tá complicado, mas o Padre Glênio lançou a campanha da gente arrecadar brinquedos para a gente tentar acariciar o Natal das crianças. A gente ainda não sabe muito como, Padre? E daí tem um casal de paroquianos que está ajudando a gente. Eu vou chamá-los para o ar. Bem-vindo, Arthur, bem-vindo, Ceissa. Olá, Marcelo, boa noite, padre, sua bênção, padre, tudo bem? Eduardo, boa noite. Boa noite. Todos que estão nos acompanhando.
A Ceissa não está aparecendo muito. Chega mais perto, Ceissa. Porque eu estou ali de olho em outra TV ali. A gente saímos do curso agora e viemos para cá. Doando ali o curso, eu estou olhando para vocês. Que bom. Então, o Arthur e a Ceissa são paroquianos, ajudam bastante, e vendo a campanha dos brinquedos, resolveram apoiar e ajudar, né? O Arthur e a Ceissa falam, você quer introduzir enquanto eu tento projetar aqui, padre? Não, então, o Arthur e a Ceissa não precisam mais de apresentação, porque eles idealizaram o projeto eles têm uma empresa, né, que tem aí, que eles dão cursos online, né, tem 210 cursos, e eles querem presentear a paróquia com esses cursos, e a Ceissa e o Arthur podem falar, né? Okay. Padre, então, ontem eu até esqueci de falar, que eu estava muito emocionado, então eu até esqueci de falar, né? E são 210 cursos que a gente colocou à disposição da paróquia São José Operário, do projeto, para os participantes do projeto Integração, enfim, para todos que realmente quer realmente contribuir com essa campanha de doar o presente para as crianças. A gente até colocou aí no início aqui desse voucher vermelho, que no caso a pessoa faz uma criança feliz, certo? Então, o ideal dessa campanha é fazer uma criança feliz. Certo. Então, se você paroquiano, você participante do projeto Integração, que está nos ouvindo, está nos assistindo, o objetivo dessa campanha é doar um presente para uma criança e fazer essa criança feliz. E, de contrapartida, quem dá realmente também recebe. Então, o amor é uma mão dupla. A gente estava conversando isso, mas o padre, até contigo, Marcelo, lembra? Sim. E aí a gente estava refletindo exatamente sobre esse aspecto. Então, a gente realmente resolveu apoiar essa campanha nesse aspecto, porque a pessoa leva um presente para a criança e, em contrapartida, recebe um outro presente também. Olha que lindo, maravilhoso. Então, e aqui eu quero até isso que eu esqueci de falar ontem, e isso parece muito bom para ser verdade. Eu digo e afirmo para vocês, é verdade pura, nua e crua. O paroquiano ou a pessoa que realmente faz parte do projeto de integração ou quem está nos assistindo e quiser levar o presente, isso é verdade. Você não vai realmente comprar nada da gente. A gente está dando isso gratuitamente mesmo. A gente não vai querer vender nada. Ou seja, é isso. Nós colocamos à disposição não somente um curso, 2 cursos, 10 cursos, mas nós colocamos todos os cursos que a plataforma tem. São 210 cursos, estão disponíveis gratuitamente, né? Dessa forma. Então, aqui os passos são esses. Então, os passos são esses aqui, ó. Aqui na frase aqui em cima, recebe um curso do Currículo Rico. Aqui está escrito online, porque a gente estendeu essa promoção também, padre, mais Marcelo e todos que estão nos ouvindo aqui, Eduardo. Estendemos essa parceria também para Sobral, lá no Ceará. Primeiro a gente fez com São José aqui, mas a gente resolveu também estender isso para Sobral, no Ceará, uma paróquia lá, né? Como é o nome da paróquia? Coração de Jesus. Então, vai ser também beneficiado dessa forma. Então, o voucher daqui da São José não vai ser online, vai ser um voucher de papel, que vai ser entregue na secretaria paroquial, e a Thaís pode realmente, quando as pessoas for lá entregar o presente, entrega já o voucher em papel, vai ser numerado esse voucher. E é isso, né? A Ceissa pode dar mais algumas informações, por gentileza? Então, essa é a outra pergunta que também podem fazer por aí, assim, eu não sou da paróquia São José, eu posso pegar o meu voucher, ir lá e levar meu presente? Sem medo de ser feliz. Acredito que pode, né, padre? Então, não precisa ser sou da paróquia, mas sou da paróquia, então pode, leve seu presente, leve seu voucher de presente. Então, esse passo, primeiro, segundo, terceiro passo, aí vocês estão vendo na tela, né? Primeiro passo, não esqueçam de levar o presente.
Esse é o objetivo número 1. Leve o presente. Faça uma criança feliz. Segundo, você vai receber o voucher da Thaís, e ela vai conter o... É um voucher por pessoa que levar o presente. Por pessoa que levar o presente. Agora, se a pessoa quiser levar 3 ou 4 presentes, também pode. Ganha um voucher. Um voucher. E assim, aí lá no voucher vai conter o nosso contato, o contato do currículo, na verdade, onde as pessoas vão entrar no caso, a pessoa entra em contato no WhatsApp e a pessoa vai automaticamente, nós vamos automaticamente ver o nome da pessoa, vai tirar a fotinha do voucher, está aqui meu voucher que eu recebi, e também a gente vai ver qual é o curso que a pessoa deseja. O terceiro prazo... Um detalhe, a pessoa pode escolher o curso que ela quiser dentro dos 210 cursos, mas nós temos disponíveis 210 cursos, tá? Se eu fosse as pessoas, eu correria, porque são 210 que a gente vai doar, né? Nós é uma alegria muito grande, entendeu? A gente até estava refletindo isso, mas o padre Marcelo, e é isso, é uma alegria muito grande a gente poder ajudar nesse projeto dessa forma, entendeu? Legal. Vamos conhecer o voucher, como é que é, para eles terem uma ideia? Então, vamos lá. Aê, legal. Aí vocês vão dizer, assim, as pessoas que estão adquirindo realmente, que estão levando o presente, vai ter uma aula gratuita, justamente isso que a gente está falando. Tem outra novidade aí no meio, que além da aula, você vai receber o seu certificado, né? Vai ter o certificado com o seu nome, com o nome do curso, a carga horária do seu curso. Então, mas existe um porém também. A liberação do curso só está por 3 meses. Então, entre os 3 meses, entre janeiro, fevereiro e março, a pessoa deve fazer o curso para ter o direito ao certificado. Perfeito. É um jeito de ajudar a ter mais coisa no currículo para conseguir emprego nessa fase tão crítica, né? Exatamente isso. É exatamente isso que a gente quis proporcionar, entendeu? Para que realmente... nessa crise, as pessoas possam ter mais oportunidades. E a vacina saindo, né? Muitas oportunidades de emprego estão na porta. Quer dizer, quantos cursos online a gente poderia ter feito e não fez, porque pensando que a pandemia não iria acabar. Tá. E para as pessoas que têm medo de mexer no computador, aproveita que tem curso também para aprender a mexer no computador, é isso? Tem curso lá de Word, Excel, PowerPoint, de internet também. Eu não sei mexer na internet, tem lá também para mexer na internet. Internet 1 e 2, básico, enfim, a gente disponível lá também. Que bom. Outra coisa, a pessoa que realmente, mas eu não tenho interesse no curso, dá para o seu primo, para o seu neto, para o seu filho, para o seu afilhado, enfim... as pessoas que realmente queiram realmente participar, porque Jesus nos ensina que a gente tem que dar de graça o que de graça a gente recebe, né? Que bom. Bom, posso tirar a tela para a gente ver a cara das pessoas? Fica legal. Que bom. Muito obrigado, Arthur, Conceição, obrigado, Eduardo. E a única coisa que eu posso dar a todos vocês é a bênção. Só um minutinho. Amanhã cedo, padre, eu vou levar na paróquia os vouchers, tá? Para já começar a distribuir na missa, tá? Claro, claro. Obrigado, viu? Que legal. Obrigado. O Eduardo não estava sabendo que a gente ia ter esse momento. Como é que foi a sua impressão, Eduardo? Gostei da história. Vamos fazer um curso lá. Já vi que eu preciso aprender de computador, já tem ali. Obrigado a todos, viu? Deus nos abençoe no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, beijo. Edu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, padre. Fiquem com Deus. A todos que nos acompanharam aí de viagem. Um abraço. Tchau.